O tempo é um presente precioso que Jesus nos deu. Mas será que estamos utilizando esse presente da maneira correta? Você já pensou que cada momento que passa é uma oportunidade para estarmos mais próximos de Deus, para viver segundo a sua vontade e trabalhar para o seu reino? A vida é curta e limitada, e o tempo que temos não é infinito. Cada dia é uma oportunidade para fazer o bem. Por isso, vamos usar o tempo de forma significativa, para glorificar a Deus e amar as pessoas ao nosso redor. Você já se sentiu como se, mesmo com as ferramentas modernas para economizar tempo, o tempo passasse mais rápido do que nunca? Nos tempos de Jesus, as pessoas se moviam a cavalo e a velocidade máxima que os seres humanos podiam alcançar era a de um cavalo à noite. Mas logo após 1830, com a invenção do motor, tudo mudou. Começamos a nos mover mais rapidamente de carro-avião e outros meios de transporte modernos. Embora a tecnologia continue a se desenvolver, ainda sentimos que o tempo passa rapidamente. Por isso, viver com propósito se torna cada vez mais importante. Por quê? Porque o nosso tempo passa rápido e nunca volta. É por isso que precisamos aproveitar cada momento para viver uma vida significativa, seguir a orientação de Deus e servir aos outros. O tempo não é um recurso infinito e devemos perceber que cada dia pode ser uma oportunidade para servir a Deus, amar os outros e testemunhar o seu amor. Quando vivemos conforme a orientação de Deus, vivendo com um propósito eterno, encontramos paz e nunca nos arrependemos de como usamos o tempo. Cada dia é uma oportunidade para servir a Deus e espalhar o seu amor por todos ao nosso redor. Você está pronto para viver uma vida plena, não deixando o tempo passar em vão, mas usá-lo para glorificar a Deus em todas as suas ações. O tempo é um presente precioso que Jesus nos deu. Estamos usando o tempo da maneira certa. Cada momento é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, vivermos de acordo com sua vontade e servir ao seu reino. No entanto, no mundo apressado de hoje, é fácil desperdiçar tempo com coisas que não trazem valor duradouro. Cada dia é uma chance de fazer grandes coisas para Deus, mas estamos aproveitando ao máximo. O tempo não é apenas uma unidade de medida, mas uma ferramenta para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Deus nos deu o tempo para viver segundo os valores que Ele ensina e para amar os outros ao nosso redor. Cada segundo pode ser um passo à frente na jornada de servir a Deus. Você está vivendo com esse propósito. O tempo faz parte do grande plano de Deus. A Bíblia ensina que esta vida é passageira e o tempo é limitado. Não podemos viver para sempre, por isso é importante usar o tempo para servir a Deus. Você está vivendo com esse propósito? Ou está deixando o tempo passar sem fazer nada de proveitoso? Jesus nos deu a missão de amar, fazer o bem, ajudar os necessitados e espalhar seu amor. Cada dia é uma oportunidade para cumprir essas tarefas. Quando vivemos com propósito, a vida se torna mais significativa. Você já se sentiu sem direção, sem saber o que fazer com o seu tempo? Esse é o momento de perguntar a si mesmo: como tenho usado o meu tempo? O tempo é uma ferramenta maravilhosa para servir a Deus e glorificá-lo. Se não usarmos corretamente o tempo, passará sem trazer mudanças em nossas vidas. O tempo é precioso e devemos valorizar cada momento, pois não sabemos quando ele vai acabar. Um dia, teremos que prestar contas sobre como usamos o tempo. Você está pronto para esse dia? Cada momento é uma oportunidade para trabalhar no reino de Deus. O tempo não pode ser recuperado. Cada segundo pode ser um avanço na jornada de servi-lo. Não deixe o tempo passar em vão. Viva com propósito, viva de acordo com a vontade de Deus e use o tempo para glorificá-lo. Como cristãos, somos chamados a viver uma vida com propósito, servir a Deus e trabalhar para o seu reino. Lembre-se sempre de que, ao usar o tempo corretamente, não apenas glorificamos a Deus,
mas também mudamos o mundo ao nosso redor. O tempo é um presente precioso de Deus. Use-o para servi-lo e glorificá-lo em todas as suas ações. Todos os dias temos 24 horas. Ninguém tem mais ou menos que isso. Você já se perguntou: como estou usando meu tempo a cada dia? O tempo é um presente precioso que Deus nos deu, mas como o usamos vai determinar a qualidade da nossa vida. Todos nós temos o mesmo tempo, mas por que algumas pessoas conseguem alcançar tanto na vida, enquanto outras sentem que o tempo nunca é suficiente? Isso pode vir de como gerenciamos e usamos o tempo. Você dedica tempo para servir a Deus, para amar os outros e para fazer o bem na vida. Ou está deixando o tempo passar de forma inútil, fazendo coisas que não trazem valor duradouro. Cada momento que passa é uma oportunidade, e precisamos perceber que o jeito como usamos o tempo vai decidir se nossa vida terá significado ou não. A vida não dura para sempre, e o nosso tempo é limitado. Podemos usar o tempo para aprender para crescer pessoalmente, mas também podemos desperdiçá-lo com coisas sem importância. Quando gerenciamos o tempo de maneira sábia, viveremos uma vida plena e feliz, e espalharemos uma influência positiva para todos ao nosso redor. Você pode começar compartilhando o amor de Deus, ajudando os outros, ou simplesmente dedicando tempo à família e à comunidade. Um dia vai passar. Talvez você não perceba os pequenos momentos que se foram, mas ao olhar para trás, verá que os dias que passaram não voltarão. Pense nisso. Se você dedicar seu tempo para viver com propósito, servir a Deus e aos outros, sua vida será mais significativa do que nunca. A cada dia, podemos escolher como usar nosso tempo, e essa escolha vai decidir se teremos felicidade e paz interior ou não. Precisamos aprender a priorizar as coisas importantes e não deixar o tempo ser desperdiçado com coisas sem sentido. Não deixe o tempo passar em vão. Use-o para servir a Deus e fazer o bem. O tempo é um presente de Deus, e quando sabemos usá-lo corretamente, sentimos uma paz verdadeira em nossas vidas. Você está pronto para gerenciar seu tempo com sabedoria e viver uma vida cheia de significado e plenitude. Comece com as coisas pequenas e use cada momento para glorificar a Deus, para servir e amar os outros. Deixe seu tempo se tornar uma ferramenta para glorificar a Ele, e cada dia será uma oportunidade para viver uma vida memorável. A morte é uma parte natural da vida e uma transição que todos devemos enfrentar. Cada ser humano nasce sabendo que a morte chegará, e isso faz parte das leis naturais que não podemos mudar. A Bíblia nos lembra que a vida de vocês é como o vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa. Tiago 4,14. Não importa se viveremos por muito tempo ou pouco tempo, a vida terminará em um momento que ninguém pode prever. Por isso, compreender que a vida é temporária e que a morte é inevitável nos ajuda a perceber o valor da vida e do tempo que Deus nos deu. O importante não é quanto tempo vamos viver, mas como vivemos durante esse tempo. Deus nos deu uma vida preciosa, e como usamos esse tempo afetará nossa paz interior e nosso futuro eterno. A verdade é que a cada momento temos uma oportunidade de viver de acordo com o propósito que Deus estabeleceu. Ao enfrentarmos a realidade de que a morte é inevitável, devemos nos perguntar: como estou vivendo minha vida? O que fiz para glorificar a Deus? Estou vivendo a cada dia para servi-lo e amar os outros ao meu redor, e a passará. Quando percebemos que a morte virá em um momento desconhecido, deixaremos de desperdiçar tempo com coisas superficiais e começaremos a valorizar cada momento da vida. A morte não é algo a temer, mas uma parte natural da jornada que todos devemos atravessar. No entanto, o que podemos controlar é como vivemos no tempo que Deus nos deu. Podemos escolher viver uma vida significativa, buscando valores eternos e servindo a Deus,
Ou podemos desperdiçar nosso tempo com metas de curto prazo, prazeres passageiros, que não trazem paz interior. Ao enfrentarmos a morte, o que nos arrependeremos não serão os bens materiais que acumulamos ou os sucessos temporários, mas o que fizemos por Deus e pelos outros. Embora não possamos levar riquezas materiais, nossas ações de amor, compaixão e serviço a Deus sempre permanecerão no coração das pessoas. Portanto, cada dia de vida é uma oportunidade de fazer o bem, de amar os outros e viver de acordo com a vontade de Deus. Podemos não saber quando a morte chegará, mas podemos viver de forma que cada dia tenha significado e cada minuto nos aproxime mais de Deus. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. A morte não é o fim, mas uma transição para uma nova vida eterna com Deus. Quando vivemos de acordo com a orientação de Deus, não apenas nossa vida temporária, mas também nossa vida eterna será cheia de paz e esperança. Por isso, ao invés de temer a morte, devemos vê-la como parte do grande plano que Deus tem para nós. A morte é uma verdade imutável, mas a maneira como vivemos é algo que podemos decidir. Podemos viver cada dia para servir a Deus, fazer o bem e espalhar o amor dele para os outros. Ao enfrentarmos a morte, o importante será como vivemos esta vida. Lembre-se de que a morte não é o fim, mas o início de uma jornada eterna com Deus. Portanto, vivamos cada dia com propósito, vivamos para glorificar a Deus e amar os outros para que, quando a morte chegar, não nos arrependamos de ter vivido uma vida significativa e alinhada com o que Deus deseja para nós. Jesus veio ao mundo não para ensinar novas doutrinas ou construir um grande império, mas para nos redimir do pecado, uma dívida que cada um de nós carrega em nosso coração. O presente de vida que ele nos dá não é riqueza ou poder, mas o perdão e a salvação, algo que nenhum de nós pode alcançar por conta própria. Na Bíblia, Jesus deixou claro: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Esta é a convocação de Jesus para todos nós sem distinção, sem considerar o passado, apenas necessitando de um coração disposto a recebê-lo. Todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito e ninguém pode escapar sozinho da sombra do pecado. O pecado não faz distinção de cor-posição ou situação de vida. Todos nós sofremos de uma doença da alma chamada pecado, uma doença que não pode ser curada com dinheiro ou poder. Foi Jesus, com seu amor incondicional, que pagou o preço do perdão ao morrer na cruz. Ele morreu por nós para que pudéssemos ser perdoados e termos a oportunidade de viver em paz e com a esperança eterna. Isso é profundo quando pensamos que, por mais riquezas, fama ou poder que possamos ter, não podemos comprar a salvação. Por mais que a ciência avance ou o tempo possa ser gerido, o pecado sempre será um fardo que somente Jesus pode carregar por nós. Ele pagou uma dívida que não podíamos pagar, e é por isso que precisamos reconhecer o perdão e a salvação dele. Mas a salvação não é um presente automático. Jesus nos deu o perdão, mas precisamos reconhecê-lo e aceitá-lo. Só quando aceitamos o perdão e seguimos a orientação de Jesus é que nossas vidas se tornam completas e cheias de significado. O perdão de Jesus não é uma condição, mas um presente que ele nos dá, não porque merecemos, mas porque ele nos ama incondicionalmente. E para vivermos uma vida plena, precisamos aceitar esse perdão para sermos curados e caminhar em direção a um futuro cheio de esperança. Quando reconhecemos que o perdão de Jesus é incondicional e de valor imensurável, aprenderemos a viver com gratidão e humildade. Esse perdão nos ajudará a superar a raiva, o ódio e o sofrimento. E, em vez disso, aprenderemos a amar e perdoar os outros como ele nos perdoou.
Esse perdão nos permite viver em paz interior. Não é apenas a libertação do pecado, mas uma nova vida, uma vida cheia de esperança e amor. Para viver uma vida cheia de significado, precisamos reconhecer o perdão e a salvação de Jesus Cristo e viver dele a cada dia. Que o perdão não se restrinja apenas ao recebimento, mas que também o compartilhemos com aqueles ao nosso redor. Quando vivemos no perdão de Jesus, não apenas encontramos paz interior, mas também podemos trazer paz para os outros. Jesus nos deu um presente inestimável, o perdão e a salvação. E agora é o momento de compartilhar esse presente com o mundo. Vamos viver para glorificar a Deus, viver para amar e perdoar, assim como Ele fez por nós. O tempo é um dos presentes inestimáveis que Deus nos deu. Cada dia que vivemos é uma oportunidade que Ele nos concede para fazer o bem, servir e amar os outros. No entanto, se não soubermos usar o tempo com sabedoria, ele pode se tornar um fardo nos prendendo a preocupações sem valor. O tempo não é um recurso ilimitado, e se não o gerenciarmos, podemos nos tornar escravos do próprio tempo. Uma das lições importantes que a Bíblia nos ensina é remir o tempo. Efésios 5,16. Isso não significa apenas economizar tempo, mas também aproveitar cada momento de maneira significativa para trabalhar de acordo com o plano que Deus tem para nós. O tempo não é algo que podemos guardar para usar no futuro. Ele é um presente dado no momento presente. Cada segundo tem valor e precisamos viver com a consciência da preciosidade do tempo que Deus nos concedeu. Se não soubermos usar o tempo corretamente, podemos cair na armadilha de sermos levados por preocupações desnecessárias, gastando todo o nosso tempo com coisas que não trazem valor duradouro. Podemos dedicar tempo ao trabalho, a prazeres pessoais, ou até mesmo a relacionamentos que não têm verdadeira importância. E nesse processo, ao invés de usar o tempo para glorificar a Deus e servir aos outros, acabamos nos tornando escravos das nossas próprias escolhas. O tempo passa, mas não traz mudanças positivas para a nossa vida. Deus nos deu liberdade para escolher como viver, e dentro dessa liberdade, devemos reconhecer que o tempo é um presente precioso. Se não usarmos o tempo com propósito, ele nos fará sentir sobrecarregados, pressionados e incapazes de alcançar as coisas importantes que Deus quer que façamos. Este texto nos encoraja a não apenas economizar tempo, mas a remir o tempo. Ou seja, viver com uma consciência constante do tempo e aproveitar cada momento para trabalhar no reino de Deus. Remir o tempo não significa que devemos fazer tudo de maneira apressada ou estressante, mas sim saber priorizar o que é importante. Devemos dedicar tempo para aprender, orar, servir aos outros e viver uma vida significativa. Reserve pelo menos 10% do seu tempo e diga: Senhor, este tempo é seu, por favor, use-o para estudar a Bíblia e orar. Quando fazemos isso, não só aproveitamos o tempo, mas também o tornamos parte da nossa vida espiritual, nos aproximando mais de Deus e vivendo de acordo com o propósito que Ele tem para nós. O tempo é um presente precioso e, quando o usamos da maneira certa, ele nos ajuda a viver uma vida mais completa sem ser aprisionados. Precisamos viver com propósito e aproveitar ao máximo o tempo para servir a Deus, fazer o bem e amar os outros ao nosso redor. Não deixe o tempo passar sem trazer mudanças positivas. Reconheça o valor de cada momento e viva cada dia com gratidão, valorizando e usando o tempo para coisas de valor eterno. Portanto, lembre-se de que o tempo não é algo que podemos recuperar, e se não soubermos usá-lo com sabedoria, perderemos a oportunidade de cumprir os trabalhos que Deus nos confiou. Viva com a consciência do tempo, tome o controle dele e use-o para glorificar a Deus em todas as suas ações. A vida não é apenas uma sequência de momentos fugazes para buscar prazer temporário.
mas sim uma jornada longa para alcançar os objetivos eternos. No cotidiano, frequentemente enfrentamos decisões importantes sobre como usar nosso tempo, energia e recursos. A Bíblia nos ensina que a sabedoria é mais preciosa do que o ouro e a prata. Provérbios 16:16, porque a sabedoria não só nos ajuda a administrar a vida de forma eficaz, mas também nos guia para descobrir o propósito profundo que Deus tem para cada um de nós. A sabedoria na vida não é buscar o prazer imediato ou satisfazer desejos de curto prazo. Ao contrário, a sabedoria é escolher o caminho certo, mesmo quando isso pode ser difícil e exigir sacrifícios temporários. Somos chamados a viver uma vida com propósito, uma vida construída sobre os pilares da fé, paciência e amor. Esses valores eternos nos guiarão através das dificuldades da vida e nos ajudarão a viver uma vida cheia de significado, sem desperdiçar tempo com prazeres passageiros. Quando agimos com sabedoria, percebemos que nem tudo pode ser medido pelo valor material ou pelas conquistas temporárias. Os prazeres momentâneos podem proporcionar satisfação instantânea, mas não nos dão paz profunda na alma. Devemos refletir sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Estamos dedicando o nosso tempo a coisas que têm valor eterno ou apenas perseguindo desejos passageiros? A sabedoria ao usar o tempo e a vida nos ajudará a não cair na armadilha das coisas efêmeras, mas a encontrar satisfação e paz eterna em nosso relacionamento com Deus. Não podemos prever todas as dificuldades que virão, mas ao viver com sabedoria, seremos capazes de enfrentar e superar os desafios. A sabedoria vem de uma clara compreensão do que realmente é importante. Deus nos deu sabedoria e discernimento para distinguir entre o que é temporário e o que é eterno. Quando aprendemos a viver com sabedoria, sabemos priorizar os valores eternos como amor, serviço e viver de acordo com os ensinamentos de Deus, ao invés de correr atrás de objetivos pessoais ou vaidades passageiras. A sabedoria também inclui reconhecer que esta vida não é nossa, mas é para servir a Deus e aos outros ao nosso redor. Somos chamados a viver com um propósito maior, não apenas para satisfazer a nós mesmos, mas para glorificar a Deus. Quando vivemos com sabedoria, encontramos satisfação não apenas nas coisas temporárias, mas também nas ações que trazem benefícios duradouros para o reino de Deus. Como a Bíblia ensina em Provérbios 4:7, a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Lembre-se de que a sabedoria não é apenas uma qualidade a ser adquirida, mas uma decisão a ser nutrida e desenvolvida no cotidiano. Quando vivemos com sabedoria, nossa vida não só melhora, mas também podemos ajudar e influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. A sabedoria nos guiará para objetivos mais elevados, os objetivos eternos que Deus tem preparado para nós. Podemos viver plenamente e encontrar significado em cada dia e viver uma vida que, ao olhar para trás, não nos trará arrependimentos por termos desperdiçado tempo com coisas que não importam. Portanto, viva com sabedoria, não buscando prazer temporário, mas mirando em objetivos eternos. E lembre-se de que cada dia vivido é uma oportunidade para servir a Deus, fazer o bem e amar os outros. A sabedoria, em usar o tempo e a vida, é a chave para vivermos uma vida cheia de significado e sem arrependimentos. O amor é um dos valores fundamentais que Jesus quer que sigamos em nossas vidas. Deus não nos ensina apenas a amar os nossos familiares, mas a amar todos ao nosso redor, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades. Esse amor não é uma emoção superficial ou um ato temporário, mas é um compromisso profundo e contínuo com os outros que se manifesta por meio de ações concretas e cheias de amor. Jesus nos ensinou: amem-se uns aos outros como eu os amei. João
13:34. Este é o padrão que Deus estabeleceu para nós, quando se trata de amar os outros. Amar nem sempre é fácil, especialmente quando lidamos com pessoas difíceis. Mas é justamente nesses momentos que o nosso amor é mais desafiado e se torna mais evidente. Amar não é apenas fazer com que aqueles que amamos se sintam bem, mas também amar aqueles que a sociedade muitas vezes ignora ou despreza. Jesus não amou apenas aqueles que se aproximaram dele, mas também amou os pobres, os doentes, os pecadores e os marginalizados pela sociedade. Ele nos ensinou que quem quiser ser grande entre vocês deve ser servo de todos. Mateus 20:26. Esse amor não é algo que podemos demonstrar uma única vez ou apenas para aqueles próximos de nós. O verdadeiro amor de um cristão é demonstrado quando amamos todos ao nosso redor, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades e precisam da nossa ajuda. Não devemos amar apenas quando é conveniente, mas devemos amar em todas as circunstâncias, seja quando estamos em dificuldades ou quando enfrentamos desafios. Amar é uma responsabilidade, é um compromisso incondicional e sem limites. Devemos lembrar também que o amor não é apenas uma ação de ajuda material, mas também uma ação espiritual. Às vezes, ouvir compartilhar e orar pelos outros também é uma forma grandiosa de amar. Quando amamos e nos importamos com os outros, estamos refletindo o exemplo de Cristo neste mundo. Esse amor é a marca registrada de um verdadeiro seguidor de Cristo. Jesus disse: "Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos." João 13:35. É esse amor que testemunha a presença de Deus em nossas vidas. O amor também está relacionado à responsabilidade. Como cristãos, temos a responsabilidade não apenas com a nossa família e amigos, mas com todas as pessoas ao nosso redor. Quando vemos alguém em dificuldade, sofrimento ou necessitando de ajuda, não podemos ignorar. Precisamos agir, pois é assim que demonstramos nossa fé e o amor de Deus. O amor nos une, criando uma comunidade solidária, onde todos sentem o cuidado, a atenção e a partilha de um coração sincero. Jesus nos ensina que o amor é a coisa mais importante nesta vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-39. O amor não só nos aproxima de Deus, mas também nos ajuda a construir uma vida cheia de significado, onde o amor é a base para todas as nossas ações. Viva com o amor verdadeiro e deixe esse amor se espalhar para todos ao seu redor, tornando-se um sinal de uma vida verdadeira em Cristo. Por fim, não devemos amar apenas os nossos entes queridos, mas também devemos amar aqueles que precisam de ajuda, os rejeitados e os desprezados. É no exercício desse amor que realmente seguimos o exemplo de Jesus, vivendo uma vida em que, ao olhar para trás, não sentimos arrependimento, mas satisfação por ter vivido para os outros e para Deus. O tempo é um presente precioso que Deus nos deu, mas ao mesmo tempo é limitado. A vida não dura para sempre, e cada dia é uma oportunidade para realizarmos o propósito de Deus para nossas vidas. A Bíblia, em 1 Coríntios 7:29, diz: "O tempo é curto", o que nos lembra de que não podemos desperdiçar o tempo com coisas sem importância. Se não vivermos com planejamento e propósito, perderemos as oportunidades que Deus preparou para nós. Nosso tempo é finito e irrecuperável, por isso, cada momento precisa ser usado com sabedoria. A vida não é uma jornada aleatória, mas uma jornada com propósito, e esse propósito só pode ser cumprido quando vivemos de maneira planejada. São Paulo, na Bíblia, nos aconselha a planejar com cuidado nossas vidas. Em Efésios 5:15-16, Paulo escreve: "Sejam cuidadosos com a maneira de viver, não como insensatos,
mas como sábios remindo o tempo, porque os dias são maus. A sabedoria que Paulo menciona aqui é saber usar nosso tempo para fins eternos sem nos deixar levar por prazeres temporários ou coisas que não têm valor duradouro. Precisamos usar o tempo sabiamente, vivendo com propósito, com um plano claro, focados nas tarefas que servem a Deus e glorificam seu nome. A Bíblia também nos lembra que haverá um momento em que não haverá mais tempo. Em Mateus 24 e 25, Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos e o fim do mundo. Jesus e seus discípulos usaram muitas palavras para nos lembrar da brevidade da vida e da importância de nos prepararmos para o dia final. A verdade é que não sabemos quando o fim do mundo virá, mas podemos ter certeza de que não viveremos para sempre nesta terra. Por isso, viver com planejamento e propósito é fundamental. Precisamos nos preparar para a eternidade, vivendo de acordo com a vontade de Deus e fazendo as coisas que Ele deseja que façamos. O conceito de remir o tempo na Bíblia não significa apenas economizar tempo, mas também estar consciente de usar o tempo para coisas de valor duradouro. Viver com planejamento nos ajuda a evitar a armadilha de desperdiçar tempo com coisas triviais que não trazem resultados. Quando vivemos com propósito, não buscamos apenas satisfação de curto prazo, mas buscamos a perfeição em nosso relacionamento com Deus e em servir aos outros ao nosso redor. Precisamos buscar a orientação de Deus ao planejar nossas vidas. Na Bíblia, Deus sempre nos incentiva a orar e buscar sua orientação em todas as nossas decisões. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem sua face continuamente. 1 Crônicas 16:11. Quando buscamos a orientação de Deus, recebemos sabedoria e força para viver uma vida com propósito, de acordo com sua vontade, cumprindo o plano dele para nossas vidas. Esta vida é uma jornada cheia de desafios, mas se vivermos com planejamento e propósito, não nos perderemos. Cada dia será um passo em direção a servir a Deus, cumprir a obra que Ele nos confiou e glorificar seu nome. Nosso tempo é limitado, mas se vivermos com propósito, nunca sentiremos que desperdiçamos tempo. Vivamos com a consciência de que cada dia é uma oportunidade para fazer o bem, amar e servir, e trabalhar para o reino de Deus. Quando vivemos segundo seu plano, viveremos uma vida cheia de significado, com valor duradouro, sempre guiados pelo amor de Deus. Esta vida não dura para sempre, e o tempo que temos é limitado. Não sabemos quando o momento da morte ou do fim do mundo chegará, mas uma coisa é certa: o tempo terminará em um momento que não podemos prever. Na Bíblia, vemos claramente que haverá um dia em que não haverá mais tempo quando a morte chegar e a oportunidade de servir a Deus terminará. O versículo mencionado nos lembra da transitoriedade desta vida e da importância de usar o tempo com sabedoria. O fato de que o tempo é curto, 1 Coríntios 7:29, não é apenas um lembrete da temporariedade da vida, mas também um chamado para vivermos com responsabilidade, aproveitando cada momento para servir a Deus e trabalhar para o seu reino. Não sabemos quando iremos enfrentar a morte, e isso aumenta a urgência de usar o tempo de forma significativa. Como a Bíblia diz em Mateus 24:25, quando o fim dos tempos chegar, não haverá mais oportunidade para mudar e teremos que enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, não podemos adiar o serviço a Ele e viver de acordo com a sua vontade. O tempo é um presente precioso que Deus nos deu, e se não o utilizarmos para fazer o bem, servir a Ele e amar os outros, enfrentaremos arrependimentos nos últimos dias de nossas vidas. O importante é que não sabemos quando o nosso tempo acabará. Não podemos prever quando a morte virá, mas podemos decidir como viver enquanto ainda temos tempo. São Paulo, em Romanos 13, nos alerta: o momento é agora, é hora de acordarmos do sono. Romanos 13:11.
Este despertar não é apenas a consciência do fim do tempo, mas também um chamado para viver com responsabilidade, usando o tempo para fazer coisas de valor eterno. Precisamos viver de maneira justa, evitar a ganância, os desejos carnais e as ações pecaminosas, pois não sabemos quando teremos que enfrentar Deus no dia do julgamento final. Finalmente, quando vivemos conscientes da brevidade do tempo, aprenderemos a valorizar cada momento. O tempo não é infinito e não podemos recuperar os minutos que já se passaram. Por isso, viver com responsabilidade desde agora é de extrema importância. Viva cada dia com propósito servindo a Deus e amando os outros, pois quando o tempo acabar, a oportunidade de trabalhar para Deus também se encerrará. Não espere até que seja tarde demais para perceber que desperdiçamos tempo com coisas sem importância. Use o tempo com sabedoria, glorifique a Deus em todas as suas ações e viva uma vida em que, ao olhar para trás, não se arrependerá de como usou este presente precioso. Esta vida é uma jornada curta e o tempo não espera por ninguém. Cada momento que passa é uma oportunidade e não sabemos quando a última oportunidade chegará. Por isso, a decisão de vir a Cristo e aceitar sua salvação deve ser tomada imediatamente, sem demora. A Bíblia afirma: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Este versículo enfatiza a urgência dessa decisão, pois o tempo é limitado e ninguém pode prever quando teremos que enfrentar Deus. Cada dia que passa é um passo mais perto do fim do tempo que temos nesta terra. Não podemos saber o que o amanhã nos trará, então não devemos deixar passar a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Se procrastinarmos, pode ser que não tenhamos outra chance. A salvação de Deus não é algo que pode ser adiado, é um presente que Ele nos oferece agora, neste exato momento. Se você está sentindo o chamado de Deus, aceite-o e haja hoje. Decida vir a Cristo agora, porque amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia nos alerta claramente que, se continuarmos adiando, perderemos a valiosa oportunidade de receber a salvação de Deus. Um dia, o tempo acabará. Quando a morte chegar, não poderemos mais mudar nossa decisão. Por isso, esse chamado é de extrema importância. Não deixe que amanhã seja o dia em que você se arrependa por não ter vindo a Deus hoje. Não podemos viver para sempre, e cada dia é uma oportunidade de aceitar o amor e a salvação de Deus. A verdade é que não sabemos quando nosso tempo terminará, mas sabemos que neste momento temos o poder de escolher. Jesus disse claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que somente por meio dele podemos chegar ao Pai. João 14:6. Este é um convite que não podemos ignorar, pois a salvação de Deus não será oferecida para sempre. Talvez você não tenha uma segunda oportunidade, e por isso a decisão de vir a Cristo agora é extremamente importante. Somos chamados a viver uma vida significativa e plena. Mas para viver assim, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Não espere até que seja tarde demais, pois quando isso acontecer, você pode não ter mais tempo para voltar atrás. Decida agora, neste momento, vir a Cristo. Não hesite, não adie mais. A salvação de Deus está esperando por você, e essa oportunidade pode não voltar. Portanto, não deixe o tempo passar em vão. Haja hoje e decida vir a Cristo. A salvação dele é um presente que ele oferece a cada um de nós. E somente quando aceitarmos esse presente, agora poderemos viver uma vida cheia de significado, com paz interior e esperança eterna. Decida vir a Cristo hoje, porque o tempo não espera por ninguém. E a salvação dele é uma oportunidade preciosa que não podemos perder. O tempo nunca espera por ninguém, e cada momento que passa tem um grande valor. Não podemos controlar o tempo, nem podemos voltar atrás,
para reviver os momentos que já se foram. Portanto, cada segundo é uma oportunidade preciosa para agir imediatamente. O texto acima destaca uma verdade importante: se adiarmos o que é bom, se procrastinarmos em responder ao chamado de Deus, podemos perder essa oportunidade valiosa. Por isso, a urgência de agir e decidir agora é fundamental não apenas nas decisões diárias, mas também na maior decisão que devemos tomar: decidir vir a Cristo. A Bíblia nos ensina: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 13:15. Este é um aviso forte de que não podemos adiar a resposta ao chamado de Deus. Se hoje ouvirmos sua voz nos chamando, devemos agir imediatamente e não deixar nosso coração se tornar endurecido. Quando adiamos, nosso coração pode se tornar insensível, e o endurecimento impedirá que recebamos a salvação de Deus. É por isso que cada dia, cada momento é uma oportunidade de agir, e não há tempo a perder. A procrastinação pode nos fazer perder a oportunidade eterna. Não sabemos quando será o momento em que não teremos mais chances. A Bíblia nos adverte que o nosso tempo é limitado, e se não agirmos agora, podemos perder a oportunidade para a nossa alma. E isso é especialmente verdadeiro ao nos aproximarmos de Deus. Aceitar Jesus como Salvador e comprometer nossas vidas com Ele é uma decisão que precisa ser tomada agora. Não deixe que a hesitação ou indecisão faça você perder essa oportunidade, pois não sabemos quando será a última chance. Decidir agora vir a Cristo é uma decisão necessária, porque o tempo não espera por ninguém. Podemos achar que ainda temos muito tempo, mas a verdade é que cada dia que passa encurta as nossas oportunidades. Por isso não podemos esperar até amanhã ou depois. Devemos agir agora, enquanto ainda temos chance. O tempo é muito curto para hesitar e procrastinar. Lembre-se de que Satanás sempre tenta nos enganar, dizendo que temos muito tempo. Mas na realidade, se não agirmos agora, podemos nunca mais ter outra chance. Cada dia é uma nova oportunidade de viver com propósito e responder ao chamado de amor de Deus. Não podemos viver para sempre na procrastinação, então façamos hoje o que precisamos fazer. Se você sente o chamado no coração, não hesite, não deixe o tempo passar em vão. Decida agora, porque cada segundo pode ser a única oportunidade que você tem. Ao agir imediatamente, você não só mudará sua vida, mas também glorificará a Deus com decisões cheias de significado. Portanto, não deixe a procrastinação te impedir. O tempo é um presente precioso que Deus lhe deu e você pode usá-lo para fazer grandes coisas para Ele. Haja imediatamente, não espere, porque quando o tempo passar, não podemos recuperar o que já foi perdido. Decida viver para Deus e glorificar seu nome hoje, porque o tempo nunca espera por ninguém. Às vezes, a indecisão pode ser um obstáculo quando enfrentamos decisões importantes, especialmente a decisão de vir a Cristo. Quando se trata de decidir seguir a Deus, a indecisão se torna ainda mais desafiadora, pois ao procrastinarmos, podemos perder a oportunidade maravilhosa que Deus está abrindo diante de nós. O texto destaca uma verdade importante. Cada manhã temos 86.400 segundos para gastar e investir. Mas ninguém sabe se amanhã teremos mais oportunidades. Nosso tempo nunca é ilimitado, e por isso devemos agir imediatamente quando temos a chance, sem deixar que a dúvida ou o medo dominem nossas mentes. A indecisão, especialmente em relação a decisões de fé e nosso relacionamento com Deus, pode nos levar a perder oportunidades eternas. Deus nos conduz a momentos importantes em nossas vidas, e quando Ele chama, não podemos esperar. O tempo é limitado, e se ficarmos esperando o momento perfeito, ou nos convencermos de que haverá outra chance, algum dia podemos perder essa oportunidade para sempre. A frase "espere mais um pouco, espere em outro momento", que Satanás frequentemente nos diz, é sua maneira de nos enganar,
levando-nos a procrastinar as decisões mais importantes. No entanto, a verdade é que agora é o momento certo para agir. Este texto nos lembra que nossa presença aqui hoje não é por acaso. É um sinal de que este é o momento que Deus determinou para nos aproximarmos dele. Se você sente em seu coração o sussurro de que precisa se aproximar de Deus, não deixe que a indecisão o impeça. Não espere até se sentir perfeito, pois hoje é o momento adequado para receber a salvação e começar uma nova vida com Deus. Ele está com você neste momento e quer que você haja agora. A indecisão pode nos deixar confusos, mas se ousarmos agir agora, encontraremos paz em nossa decisão. Podemos nos convencer de que haverá tempo mais tarde, mas na realidade, não sabemos quando a oportunidade se fechará. O tempo não espera por ninguém, e cada segundo é uma chance que podemos perder. Portanto, a sabedoria está em agir assim que a oportunidade surgir. Não é a perfeição ou a preparação absoluta que nos leva a decidir seguir a Deus, mas a disposição em nosso coração e a conscientização de que agora é o momento adequado para agir. Portanto, não deixe que a indecisão o impeça de sair da sua zona de conforto. Deixe que Deus o guie e confie que Ele o ajudará a dar cada passo. Decidir vir a Cristo agora não apenas mudará sua vida, mas também abrirá novas portas de esperança e paz. O tempo é uma oportunidade para agir imediatamente, e apenas a ação decisiva trará a salvação que estamos buscando. Cada momento desta vida é um presente inestimável que Deus nos deu para que possamos viver e amar. Cada dia que passa, cada segundo que temos, é uma oportunidade para viver, amar e servir a Deus. No entanto, esta vida é temporária e breve. O tempo não espera por ninguém, e à medida que percebemos a transitoriedade da vida terrena, também nos damos conta de que há um presente eterno que Deus deu a cada um de nós. A salvação através de Jesus Cristo. A salvação que Jesus nos oferece é um presente eterno, uma oportunidade única de vivermos eternamente na sua paz. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apenas nos ensinou como viver, mas também sacrificou sua própria vida para que pudéssemos ser perdoados e viver eternamente com ele. Esse sacrifício nos dá a chance de viver não apenas uma vida temporária, cheia de significado, mas uma vida eterna, ao lado de Deus. Como a Bíblia ensina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 16. O texto acima destaca a verdade de que, embora nossa vida terrena possa terminar a qualquer momento, a salvação de Deus é eterna e estará conosco para sempre. Por isso, cada momento desta vida tem valor e pode trazer significado se usarmos o tempo de forma sábia. Não podemos voltar no tempo perdido, mas podemos decidir como usar o tempo restante para viver de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Não deixe que a indecisão o impeça, pois cada segundo que passa é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Haja agora quando você sentir o chamado de Deus para viver uma vida plena e significativa, voltada para salvar a salvação eterna que Ele preparou para você. A salvação não é apenas um presente dado, mas também uma decisão que cada pessoa precisa aceitar e viver de acordo. Aceitar a salvação de Deus é um ato de fé, e a aceitação de Jesus como Salvador e Senhor de nossa vida. Isso não só nos traz paz interior, mas também abre a porta para uma vida eterna com Deus, onde não haverá mais dor ou pecado. É na salvação que encontramos o verdadeiro propósito de viver. Viver para Deus e servir aos outros ao nosso redor. Quando reconhecemos que esta vida é um presente temporário e a salvação é um presente eterno, aprenderemos a valorizar cada momento que Deus nos deu. Cada dia, cada segundo é uma oportunidade
para viver uma vida com propósito, para glorificar a Deus e realizar as boas obras que Ele quer que façamos. Não deixe que o tempo passe em vão, pois cada momento pode ser um passo em direção a Deus. E esse passo é insubstituível. Viva para dar testemunho do amor e da salvação de Deus, pois esse presente eterno sempre nos acompanhará na vida eterna com Ele. Lembre-se de que a salvação através de Jesus Cristo não é algo que podemos conquistar, mas é um presente que Deus oferece a todos os que creem nele. Nossa vida terrena pode acabar a qualquer momento, mas a salvação que Ele oferece é eterna. Esse é um presente que devemos aceitar agora para que nossa vida não seja apenas significativa, mas também seja uma preparação para uma vida eterna de paz com Deus. Viva com propósito, use o tempo de forma sábia e aceite a salvação que Deus preparou para você. Este texto destaca uma verdade profunda e cheia de esperança. Deus nunca nos abandonará se viermos a Ele de todo o coração. Mesmo que tenhamos cometido erros ou nos perdido, Ele sempre estará pronto para nos receber de braços abertos. Esta é a infinita misericórdia e o amor absoluto de Deus pela humanidade, um amor que nunca muda, que é incondicional e que não depende das nossas ações ou do quanto merecemos. A Bíblia nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Isso significa que, independentemente de quão grandes sejam nossas falhas, se nos arrependermos sinceramente e voltarmos para Deus, Ele sempre estará disposto a nos perdoar e nos aceitar. Seu perdão não é uma concessão fácil ou superficial, mas uma decisão de amor profunda e generosa que nos purifica e nos traz paz no relacionamento com Ele. Deus não olha para o nosso passado de pecados, mas para o nosso coração e a disposição de voltar para Ele. Entregar-se a Deus é uma decisão valiosa que abre o caminho da fé, cheio de esperança e paz. Este texto nos lembra que garantir que o nosso nome esteja registrado no livro da vida do Cordeiro é essencial para não termos que nos preocupar com o futuro. Não podemos saber quando o nosso tempo acabará, mas se viemos a Deus, Ele nos preparará um lugar ao seu lado para sempre. Deus se comprometeu conosco, que quando realmente o buscamos, Ele estará sempre ao nosso lado, nos ajudando e guiando em cada passo de nossas vidas. Deus nunca nos abandonará, mesmo quando sentimos que não somos dignos ou estamos cheios de culpa. Sua misericórdia e amor incondicional são sempre para aqueles que desejam voltar para Ele, buscar a salvação e viver segundo suas palavras. O importante é que decidamos voltar, porque o tempo não espera por ninguém. Ele não só nos perdoa, mas também promete nos dar a vida eterna. Um presente maravilhoso que Ele oferece a todos que creem nele e recebem a salvação. Quando nos aproximamos de Deus, não só recebemos perdão, mas também encontramos paz interior, porque Ele preparou um lugar para nós, ao seu lado para sempre. Lembre-se de que, por mais que tenhamos nos afastado ou nos perdido, Deus sempre está esperando o nosso retorno. Nunca é tarde demais para voltar para Deus, pois Ele nos ama incondicionalmente e nunca nos abandonará. Basta nos entregarmos a Ele, aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor, e Ele nos dará a vida eterna. Portanto, não deixe que a indecisão o impeça. Se você sentir o chamado de Deus em seu coração, não hesite, porque Ele está sempre lá, esperando por você, com amor incondicional. Entregue-se a Ele agora e não se preocupe com o tempo, pois a salvação que Ele nos oferece é eterna e imutável. Viva com a consciência de que Deus sempre estará com você, pronto para amar, perdoar e guiá-lo em todas as situações. Decidir vir a Cristo é um passo importante que traz uma mudança cheia de esperança e paz para nossas vidas.
não é apenas um passo espiritual, mas um compromisso profundo com uma nova vida repleta de paz e esperança. Este texto enfatiza que quando você responde ao chamado de Deus, não só recebe a salvação, mas também o presente inestimável da paz. Uma paz que nada pode substituir. Esta paz é além da compreensão humana, pois somente Deus pode nos dar uma paz que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar deste mundo. A paz que Deus nos dá não é como a tranquilidade temporária do mundo, mas uma paz profunda e eterna. Não é uma sensação de conforto passageiro ou calma momentânea, mas uma paz eterna protegida pelo amor e pela graça de Deus. Quando você se entrega a Deus e se compromete a viver segundo sua vontade, você não só recebe perdão pelos seus pecados, mas também recebe uma paz incondicional, uma paz que não é afetada pelas circunstâncias ou dificuldades da vida. A Bíblia ensina: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Esta é a paz que Deus oferece àqueles que realmente acreditam nele e vivem de acordo com sua vontade. O texto também destaca que o tempo é limitado e ninguém sabe quando a última oportunidade chegará. Por isso, a decisão de vir a Cristo deve ser uma ação imediata, sem procrastinação, pois cada momento que passa é uma oportunidade preciosa. Quando você decide responder ao chamado de Deus, não só recebe a salvação, mas também experimenta uma paz maravilhosa, uma paz que nada neste mundo pode substituir. Na verdade, a vida é imprevisível e o tempo não espera por ninguém. Quando você dá um passo em direção a Deus e entrega sua vida a Ele, não só abre a porta para a salvação, mas também inicia uma nova jornada, onde você será guiado pelo amor e pelo cuidado infinito de Deus. Esse compromisso com Deus traz consolo e a paz eterna que só Ele pode oferecer. A paz que Deus nos dá não é a ausência de dificuldades ou desafios, mas é uma paz interior que nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida com coragem e perseverança. Quando você escolhe Deus como Senhor de sua vida, perceberá que Ele o guiará através das dificuldades e o levará à paz profunda que não depende das circunstâncias externas. Portanto, a decisão de vir a Cristo é uma ação que traz paz eterna. É um compromisso que não só lhe dá a salvação, mas também lhe dá uma paz que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Esta decisão não só transforma sua vida no presente, mas também abre a porta para uma vida eterna com Deus. Haja agora, porque o tempo não espera por ninguém, e cada momento é uma oportunidade para viver na paz de Deus. A procrastinação é um dos maiores inimigos da mudança e do crescimento na vida, especialmente quando se trata de decisões importantes em nosso relacionamento com Deus. O texto nos lembra que se deixarmos a indecisão e a hesitação tomarem conta da nossa mente, podemos perder as oportunidades preciosas que Deus nos dá. Nossa vida não é infinita e o tempo não espera por ninguém. Cada momento que passa é uma oportunidade para mudar para viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. A procrastinação, portanto, pode nos fazer perder oportunidades importantes de viver uma vida significativa de servir a Deus e glorificar seu nome. Quando adiamos vir a Cristo, ou viver de acordo com sua orientação, estamos de fato perdendo a chance de experimentar a paz, a alegria e a salvação que Deus prometeu. A procrastinação pode nos manter vivendo em ansiedade e insegurança e nos fazer perder oportunidades de fazer o bem e testemunhar o amor de Deus. Por isso, viver com propósito é essencial, e esse propósito é servir a Deus e viver conforme o plano que Ele estabeleceu para nós. O texto alerta que não devemos esperar até que seja tarde demais para decidir viver de acordo com a vontade de Deus, pois não sabemos quando o nosso tempo terminará.
Podemos pensar que ainda há muito tempo para decidir, mas a verdade é que ninguém sabe o que o amanhã nos trará. Por isso, agir imediatamente é muito importante. Quando decidimos abandonar a procrastinação e agir agora, não apenas aproveitamos o tempo, mas também colocamos nossa vida no rumo certo, de acordo com a vontade de Deus. Essa decisão não apenas nos ajuda a viver com propósito, mas também a viver uma vida cheia de significado, sem deixar as oportunidades preciosas se perderem em indecisões e hesitações. A sabedoria está em agir imediatamente quando se reconhece a urgência do tempo. Nosso tempo é limitado e cada momento é um presente de Deus. Se não aproveitarmos cada segundo para viver com propósito, podemos nos arrepender das oportunidades que deixamos passar. O conselho é não esperar até que seja tarde demais, pois a decisão de viver de acordo com Deus não só afeta a nossa vida atual, mas também determina onde passaremos a eternidade. Portanto, abandone a procrastinação e viva agora com um propósito claro. Viva com fé e determinação, perseguindo os objetivos eternos que Deus traçou para você, sabendo que cada ação sua tem valor. Não deixe que a indecisão o impeça de agir hoje, porque quando você vive segundo o plano de Deus, sua vida não só terá significado, mas será um testemunho vivo do seu amor e salvação. A vida é mais curta do que imaginamos. Cada momento que passa é uma oportunidade que podemos perder se não soubermos valorizá-lo. O texto acima destaca que o tempo é um presente inestimável e não sabemos quando ele se acabará. Por isso, viver plenamente e usar o tempo de forma significativa e não desperdiçar nenhum momento é extremamente importante. Esta vida terrena não é eterna e precisamos aprender a viver com propósito, viver para servir a Deus e glorificar seu nome, para que quando o nosso tempo se acabe, possamos entrar na vida eterna que Ele prometeu. Quando entregamos nossas vidas a Deus, não apenas recebemos a salvação, mas escolhemos um caminho que nos leva à vida eterna. Esta é uma decisão crucial que devemos tomar imediatamente, pois ninguém sabe quando será a última oportunidade para mudar nossas vidas. Viver plenamente não significa viver para si mesmo, mas viver para valores eternos, viver para amar e servir aos outros ao nosso redor. Quando nos entregamos a Deus, Ele transforma nossas vidas de dentro para fora, trazendo alegria, esperança e um amor infinito. Nossa vida não precisa mais se preocupar com o tempo, mas viver na paz e no amor de Deus. A vida eterna que Deus nos oferece não é apenas uma recompensa para aqueles que creem nele, mas também é o resultado de uma vida vivida plenamente em relacionamento com Ele. Este texto nos incentiva a não viver passivamente, mas a viver com um compromisso forte servindo a Deus e fazendo o bem. O tempo é um presente e devemos usá-lo para realizar ações de valor eterno. Viver plenamente não é buscar prazeres temporários ou satisfação imediata, mas é a escolha de viver segundo a vontade de Deus, viver uma vida cheia de significado e voltada para o futuro eterno. Ninguém sabe quando nossa jornada chegará ao fim. Por isso, não deixe que a indecisão ou a dúvida nos impeçam de agir. Viva plenamente agora, pois cada dia é uma oportunidade para glorificar a Deus, servir e amar. Quando nos entregamos a Ele, não apenas recebemos a salvação, mas também abrimos a porta para uma nova vida, onde a paz, a esperança e o amor infinitos de Deus estarão sempre conosco. Lembre-se de que a vida é curta e o tempo é um presente precioso. Não deixe o tempo passar sem significado, mas viva plenamente vivendo para glorificar a Deus e encontrar a alegria, a paz e a vida eterna que Ele preparou para você.